Oi, eu sou o Leandro e esse é o Vai Leandro. Se você me acompanha aqui no canal, sabe que eu comecei a falar sobre compatibilidade amorosa entre os signos. Já fiz 6 vídeos onde eu falo sobre Áries, sobre Touro e sobre Gêmeos, a compatibilidade amorosa desses signos com todos os outros. E nesse vídeo eu vou falar sobre o signo de Câncer em relação aos 6 primeiros signos. A lógica, gente, é o seguinte: eu já falei de Áries e Câncer, já falei de Touro e Câncer, e já falei de Gêmeos e Câncer nesses outros vídeos que eu gravei. Então não faz sentido eu fazer uma nova análise porque o cálculo já foi feito, o estudo já foi feito, então é chover no molhado. Basicamente, nesse vídeo eu vou pegar alguns fragmentos dos outros vídeos da análise onde eu falo de Câncer, colocar nesse vídeo e acrescentar as novas análises que eu ainda não fiz, que no caso seria Câncer com o signo de Câncer e Câncer com o signo de Leão. E no próximo vídeo, a parte 2 desse, eu vou falar sobre Câncer de Libra até o signo de Peixes. Então eu tô só recortando e colando aqui para poder ficar um vídeo mais completo, né? Para poder facilitar para você que está assistindo aqui as análises de Câncer e não ter que ficar procurando isso nos outros vídeos. Tá tudo aqui organizadinho para você poder ver de uma vez. Antes de começar, eu quero dar um aviso para vocês que esses vídeos aqui, eles têm a pretensão de clarear a mente para vocês sobre o arquétipo dos signos e como que as energias elas são afins ou se elas são totalmente repulsivas. Mas isso é uma análise de signo isolado, ou seja, eu pego um signo e analiso ele com outro signo. Eu não tenho a menor pretensão de dizer que o seu relacionamento com a pessoa que você está interessada, afim, namorando, casando, ela vai dar certo ou não com você, porque eu não tenho acesso ao mapa astral de nenhum de vocês. E para poder fazer uma análise de sinastria, demora muito tempo, tem que ser um ótimo profissional, então não leve absolutamente tudo o que eu disser aqui a sério, ou melhor, ao pé da letra, porque sim, tem embasamento astrológico, mas você não pode nunca pegar uma coisa isolada e achar que é aquilo. Então pegue os conceitos, entendam como que funcionam as energias e analisa no seu caso, porque você tem uma lua, você tem um ascendente e tem todo um mapa astral cheio de planetas e aspectos. Então, ponderação, não vamos consumir tudo sem ter pelo menos um pouquinho de senso crítico. Isso é pra vida, viu, gente? Não dá pra poder ouvir tudo que tiver por aí e acreditar que é a verdade absoluta. Tudo tem um ponto de vista. Estou trazendo para vocês é uma reflexão, eu espero que vocês usem essa informação da melhor forma possível. E como quase ninguém vê até o fim do vídeo, porque quando começa a falar dos créditos, pedindo like e inscrição, ninguém assiste o vídeo. Então já vou falar para vocês aqui no início. Eu tenho um presente para vocês. Aqui no descritivo desse vídeo tem um e-book onde eu ensino, onde eu explico a calcular essa análise toda que eu vou falar aqui no vídeo. Então, se você ficar perdido, não entender porquê da pontuação, esse e-book aqui embaixo tem todas as informações para você poder sacar qual que é a lógica por trás desse cálculo que eu fiz. E, obviamente, já quero pedir o seu like para você se inscrever também, deixar o seu comentário dizendo aqui se você já teve alguma experiência com algum desses signos que eu vou falar aqui nesse vídeo. Combinado? Então, bora lá! Vamos falar agora sobre a combinação do signo de Áries e o signo de Câncer. Fogo e água não são elementos que se bicam e essa relação vai ser marcada por muitos altos e baixos. Tanto pelo canceriano, porque é regido pela Lua, e assim como as fases da Lua, os humores cancerianos também vão modificando. Isso pode ser um pouco complicado para o ariano, porque o ariano é muito assertivo. E ele pode ficar um pouco impaciente com essas variabilidades de emoções que o canceriano traz. Sem falar, é claro, que o canceriano ele demanda do seu parceiro doses de afeto, de presença, e o ariano é um bicho muito solto que nem sempre está presente, ele é muito independente. Então o canceriano pode sentir que às vezes ele não está sendo amado, não está sendo querido, e até mesmo desenvolver certas desconfianças, inclusive ciúmes também do ariano. Para mim, a principal incompatibilidade desses signos é justamente a forma deles se comunicarem, se expressarem. O ariano ele pode ser bem grosso, lembrando que a qualidade primitiva do ariano aqui, dominante, é seco. E o que quer dizer o seco? O seco, ele é rígido. O seco, ele não tem maleabilidade, ele não fica dando rodeios e fazendo floreios para poder falar, entendeu? Ele lança a braba, ele é direto e reto, ele pode ser bem seco mesmo, ao pé da palavra. E o canceriano fica lá ouvindo isso e fala: meu Deus, isso tá me matando, tá me ferindo, porque ele sente isso de uma forma muito pessoal, muito íntima, muito sensível a tudo. Então, quando ele recebe essa direta ariana, não é nem indireta, direta mesmo do ariano, ele pode sentir muito mal com isso e começar a guardar muitas mágoas em relação ao ariano, o que colabora ainda mais
para várias questões sentimentais que o ariano não tem muita paciência. O ariano é bem direto, inclusive nos relacionamentos. O ariano ele sente no canceriano uma segurança emocional, porque o canceriano ele traz isso, né? É quase que uma relação materna, assim, que você fala, não, essa pessoa realmente posso confiar nela, ela tá ali para mim, os sentimentos dela são verdadeiros, ela é vulnerável, é uma pessoa que eu posso confiar. Agora, o contrário não acontece. O canceriano olha para o ariano e fala, putz, eu não tenho confiança nessa pessoa, porque é difícil para mim. Ele é muito livre, eu não consigo entender, e ele não é próximo, ele não nutre da forma que eu preciso, então geralmente não dá certo. Áries é essa energia que vai para fora, para o exterior, ele é bem extrovertido. Já Câncer é introvertido, é para dentro, é para o eu, é para o interior, ou seja, um tá para fora, o outro tá para dentro, e harmonizar isso pode ser bem difícil. Além disso, Áries se recarrega muito rápido, e Câncer é um signo que demora, e que às vezes ele precisa de ter um tempo para ele poder se recarregar, ou até mesmo se recarregar junto com o parceiro. E o parceiro tem que estar disposto para isso. Caso contrário, não vai dar certo. Então, mais um ponto negativo para essa relação. Na cama, a relação ela pode ser interessante, mas não é também a melhor combinação, tá? Primeiro porque Áries é um signo bem direto, e ele gosta, né, de todo esse movimento, essa coisa da sedução e tal, mas vamos ver. Já Câncer é um signo que gosta daquela preparação, daquele clima. Não é só ali, você entende? Tem todo um cenário que ele precisa construir também para que as coisas fiquem ainda mais românticas, mais sensíveis e mais prazerosas. E o ariano às vezes pode falar, não, tá demais, né? Vamos focar aqui no que é necessário. Bora! Então por isso que eu acho que essa relação, gente, ó, é muito incompatível, inclusive a própria nota que vocês estão vendo aqui é baixa. Se eu fosse vocês, trabalharia essa relação em outro nível. Uma amizade, no trabalho, tá? É melhor. Mudamos a página, agora vamos falar sobre o signo de Touro com Câncer. E aqui, ó, é para glorificar de pé, igreja! Porque essa relação, ela dá muito match. Simplesmente porque são signos muito afins, eles têm um pensamento bem similar também, a forma de expressar afeto é muito boa, muito positiva. Vocês estão percebendo como que existe um ritmo na astrologia e que a compatibilidade não foge disso? Observem, por exemplo, Touro com Áries. A gente já viu que não dá certo, é uma queda, não são signos muito afins. Touro com Touro deu uma subidinha, é legal. Touro com Gêmeos caiu, péssimo. Touro com Câncer subiu de novo. Ou seja, é um sobe e desce, um tá em cima, outro tá embaixo, que delícia, podia perder essa piada. Enfim, Câncer é um signo que tá ali, ó, no topo do coração do taurino. É um dos, digamos assim. É uma relação muito positiva mesmo. Vamos analisar alguns aspectos que estão aqui na tela para vocês ficarem mais entendidos sobre o assunto. Primeiro, olha só, tem duas qualidades primitivas entre eles, então é o frio e o seco. O canceriano sabe ser seco, tá? Ele tem um úmidozinho ali, que tem aquela questão do signo da água, mas ele sabe ser direto, então isso é bom também para a relação. Ele tem essa atitude, é um signo cardinal, então ele não é passivo e tal, ele tem ali um foco, ele vai, se ele está interessado, ele simplesmente investe. Os dois são introvertidos, ou seja, se voltam muito para os próprios sentimentos, se voltam muito para as questões pessoais, privadas, dá tudo certo. É terra e água, dois elementos que se combinam bastante, e um é fixo, o outro é cardinal. O canceriano acaba dando um pouco de impulso, às vezes, para o próprio taurino, porque o taurino ele tem um pouco de dificuldade, né, por conta da mudança. E Câncer é um signo de água, mudar faz parte. Só que é uma mudança mais equilibrada, não é aquela coisa forçada que sai derrubando tudo, não. O canceriano acaba modificando, acaba propondo algumas mudanças para o taurino e dá super certo, porque o canceriano ele tem lábia também, né, gente? O canceriano, quando ele quer, ele dá um jeito. O taurino traz uma segurança, uma estabilidade, uma solidez muito bacana para o canceriano. O canceriano, ele é aquela pessoa que ele precisa de fato de ter um porto seguro. São pessoas que, quando elas estão no relacionamento, isso muda a vida delas. Quando elas não estão, ou elas acabaram de sair de um relacionamento muito difícil, isso afeta particularmente o geminiano de uma forma assim, absurda. Então, ter essa segurança, ter esse afeto, essa constância é fundamental para o canceriano. Por isso que já começa muito bem essa relação. Câncer, por outro lado, é pura emoção, então ele ajuda o taurino a expressar esses sentimentos.
Porque o taurino nem sempre ele consegue. Tem uma terra ali, né, gente? É fixo ainda, é uma coisa meio rígida. Apesar dele ser afetuoso, às vezes é um pouco brusco, às vezes é um pouco difícil para ele. Então o canceriano, com jeitinho, ele consegue molhar essa terra e as coisas acontecem. E quando existe uma relação que ela promove esse nível de segurança, que você fala, cara, eu confio nessa pessoa que eu tô, isso se torna um solo muito fértil para qualquer manifestação amorosa. Então, o canceriano, que é desconfiado, ele vai cedendo, ele vê que pode confiar. O taurino, por outro lado, também ele percebe que existe segurança, porque a segurança é fundamental para o taurino, e as coisas vão entrando num ritmo onde eles se complementam de uma forma, assim, muito agradável. Sem falar que é um dos casais mais calmos do zodíaco. O canceriano, quando está junto com o taurino, eles não querem saber de nada de guerra, eles querem só o amor mesmo e tá tudo certo. O canceriano, que é desconfiado, ele não se abre assim de cara, ele vai aos pouquinhos, vai testando. Ele vê no taurino essa firmeza, ele fala, eu posso, vou deixar acontecer. Já o taurino olha pro canceriano e fala, cara, é uma pessoa que está ali, presente, atuante na minha vida. Então eu posso confiar. Não vai mudar assim do nada, não vai ser tipo um geminiano que de repente está de um jeito e está de outro. Tem ali as instabilidades emocionais do canceriano? Tem, porque é regido pela lua? Sim. Mas o afeto, a forma de cuidar é muito particular desse signo. Então o taurino, que busca segurança, estabilidade, encontra isso no canceriano. A comunicação entre esses dois signos também é bem interessante, porque, como eu disse para vocês, Câncer é regido pela Lua e Touro é regido por Vênus, que são muito femininos. E eles têm toda uma questão da receptividade e eles têm muito tato por conta disso. Eles vão tomar muito cuidado para não ferir o sentimento um do outro. Na cama, Câncer é aquele signo que vai aos pouquinhos, mas depois que ele já tá ali no meio, meu filho, ninguém tira. E Touro, a gente já sabe que traz toda uma sensualidade. Então é um mix de ternura e sensualidade essa relação. Tem um ponto interessante também entre eles, que são dois signos voltados muito para o passado. Então eles têm que tomar cuidado para não ficar remoendo muito aquilo que já foi. Câncer é mestre nisso porque a Lua ela fala de memória, é o baú, né, astrológico onde tudo se guarda, todas as experiências. Então a Lua ela tem essa energia que faz com que o canceriano seja aquela pessoa com memória de elefante. E o taurino também. Ele se ressente muito com algumas coisas. Então, a melhor forma de lidar com esse relacionamento é bola pra frente, uma conversa ali franca, explica as coisas, deixa tudo muito acertado, expõe os sentimentos, porque expor sentimentos vai ser uma coisa fácil nesse casal, nesse relacionamento, porque existe abertura para isso, e bola pra frente. Não fica focado lá no passado não, que vai dar ruim em algum momento. São dois signos bastante comprometidos, que eles têm uma energia, que eles têm uma forma de lidar muito similar. Então sim, essa relação dá muito match. Eu arriscaria dizer que é uma das melhores, inclusive, do zodíaco. Se o relacionamento anterior deu bom, automaticamente o próximo vai dar ruim. Que no caso aqui estamos falando de Gêmeos e Câncer. Elementos incompatíveis, um é extrovertido, outro é introvertido. A mutabilidade, a cardinalidade até que é interessante, né? E eles são úmidos. O que isso quer dizer? Qualidade primitiva. Signos, pessoas, temperamentos que são úmidos, eles são mais flexíveis, né? Aquela coisa que não é dura, que não é rígida, como por exemplo o seco, né? O seco ele é rígido, quebradiço. O úmido não, ele é mais flexível, ele é mais poroso até. Então, são pessoas expansivas, né? A gente pode perceber isso logo de cara, porque Gêmeos é sim, essa pessoa aberta, e Câncer também, por conta da água, é um signo já sentimental, que ele se adapta muito, essa umidade fala muito da água, né? Então, eles têm essa qualidade primitiva parecida. Mas eu diria que é só aí, para por aí, qualquer tipo de compatibilidade que exista entre eles. Para começar aqui, Gêmeos é o inferno astral de Câncer. Quando a gente pensa em inferno astral, é sempre o signo anterior ao nosso. Então, Câncer, antes de Câncer vem quem? Vem Gêmeos. Então os cancerianos sofrem nessa relação. Eles não vão conseguir. Não conseguem, né? Não conseguem. Eles podem até achar os geminianos encantadores por essa liberdade, mas essa mesma liberdade, essa mesma inconstância, essa mesma falta de estabilidade é que faz com que os cancerianos não consigam confiar nos geminianos. Para começar, que os próprios cancerianos já são muito instáveis por conta das fases da Lua, né? Que é o planeta ali, enfim, que rege os cancerianos, né? Rege o signo de Câncer. A Lua tem fases, são pessoas mais instáveis mesmo, que as emoções elas sobem e descem como uma maré. E Gêmeos também é aquele signo assim, né? Que tá diferente o tempo todo. Só que Câncer precisa de alguém que passe para ele uma confiança.
e não vai ser o geminiano que vai fazer isso. Então essa relação ela tem muito a dar errado, justamente porque não vai conseguir criar um laço, uma conexão profunda com o geminiano. O canceriano vai simplesmente falar, pra mim não dá, tá sofrido, melhor procurar outro signo que vai ser mais compatível. Gêmeos é aquele signo extrovertido, ele é voltado para fora, ele é voltado para as experiências do mundo, gosta de conversar com pessoas, gosta de sociabilizar, ele gosta de estar ali em contato com muita gente. Câncer é dentro da casinha. Tanto é que o próprio caranguejo, né, ele tem uma carapaça ali, tem alguns tipos de caranguejo, inclusive, que eles têm uma concha, uma espécie de concha, onde eles se recolhem e ficam ali. A casinha deles, é o mundo deles, é aquilo que protege o interno, o interior, que é uma carne molinha. Então, os cancerianos são aquelas pessoas mais sentimentais e tal, e essa carapaça é o que eles usam para poder se proteger dos ataques do mundo. Então, um está lá fora, o outro está aqui dentro. Eles percebem como que não vai afinizar? Um quer sair, o outro quer ficar em casa, um quer exposição, o outro não quer, um fala sobre tudo, sentimentos, problemas, tretas, questões, o outro já é mais reservado, ele demora a confiar nas pessoas. Essa instabilidade que o geminiano passa para o canceriano, e quando eu falo instabilidade, não é que seja um defeito, tá, gente? Câncer é de um jeito, Gêmeos é de outro jeito, não tem nada errado com nenhum deles, é só mesmo a relação. Quando a gente junta dois signos, a gente percebe pontos positivos e pontos negativos. E nessa dupla, geralmente não harmoniza. O canceriano ele pode se sentir muito instável nessa relação, ele pode começar a dramatizar muito os sentimentos, eles vêm de uma forma não muito clara, inclusive a comunicação entre eles é um ponto também delicado, e começar a cobrar uma postura diferente do geminiano. E Gêmeos, como a gente sabe, não é um signo que, né, gosta de ser controlado, ele gosta de liberdade. O geminiano, recebendo essa carga emocional do canceriano, ele vai primeiro interpretar tudo isso como um sentimentalismo barato, um drama, e especialmente se ele sentir que está sendo tolhido da sua liberdade, que ele não está podendo expressar aquilo que ele é, que ele não está podendo conversar com as pessoas, ir para onde ele quer, a resposta não vai ser boa. Ele vai ser bem direto, pode ser até grosso, abrupto, vai ser tipo um tapa na cara daqueles, muito racionalista, muito mental. E obviamente o canceriano não vai lidar bem com isso porque ele vai se sentir extremamente ofendido. São signos bem diferentes, são signos que eles enxergam a vida, apreciam a vida de uma forma bem distinta. Como eu falei para vocês, a comunicação ela pode ser complicada. Engraçado, né? Porque Gêmeos é um signo da comunicação. Só que o problema da comunicação não é necessariamente com o geminiano, mas sim com o canceriano. Câncer, às vezes, em tantas emoções ali que vem para ele quer uma coisa, só que às vezes ele não deixa claro aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, aquilo que ele espera do relacionamento. E começa a achar que não está sendo correspondido, porque para ele está dando todos os sinais possíveis daquilo que ele quer, só que o geminiano não está captando isso. Então a comunicação ela fica bem debilitada. Então se tem uma lição que o geminiano pode dar para o canceriano é se comunicar de uma forma mais clara. O sentimento vem? Sim, mas não pode deixar esse sentimento embotar a fala. Porque às vezes, quando a gente está muito emocionado com alguma coisa, muito triste, muito feliz, sei lá, qualquer coisa, com muita raiva, a gente acaba não falando aquilo que a gente gostaria. Né? Às vezes a gente guarda muito pra gente, silencia, acha que está claro quando não está. Então o geminiano pode ensinar o canceriano a ser um pouco mais aberto, a ter uma linguagem um pouco mais direta, né, e objetiva. Por outro lado, o canceriano pode ensinar muito o geminiano o quê? A lidar com as suas próprias emoções, seus próprios sentimentos, a acessar o seu próprio interior. Ah, não é porque é do signo de ar que não tem emoção, porque aí você não seria nem ser humano, né? Então, assim, todos nós temos sentimentos e emoções. A forma como a gente lida com isso, o valor que a gente dá para isso é diferente. É o que diferencia as pessoas. Então, o canceriano pode ajudar o geminiano a dar aquela, sabe, ser um pouco mais introspectivo, puxar um pouquinho para dentro e analisar o que está passando dentro e não tanto fora. Na cama também é uma relação complicada, porque a forma ali do canceriano buscar afeto através do sexo, ela é diferente. O canceriano, ele quer realmente criar um vínculo afetivo. Para ele não é só ali, sabe? Ele quer mesmo um contato íntimo com a pessoa. É duas almas ali que estão se entregando. É muito intenso, é até romântico, né? Pro canceriano. Agora, o geminiano não vai lidar dessa mesma forma, essa emoção, esse sentimentalismo. Ele vai aproveitar, ele vai gostar, sim, mas não vai ter esse íntimo, não vai ter esse vínculo tão profundo do toque, da entrega, quanto o canceriano, por exemplo, gostaria. Porque, como eu disse para vocês,
Essencialmente, o canceriano, ele busca a excitação dele pelo afeto. Quanto mais afeto tiver, quanto mais entrega paixão, mais ele se excita. Já o geminiano, quanto mais intelectualização, quanto mais conversa, quanto mais compatibilidade de valores na vida, mais ele se excita. Enquanto um é muita emoção, o outro é muita razão. Ah, Leandro, mas dá para poder harmonizar isso, né? Quando eles são tão diferentes, talvez um ensina o outro a ser um pouco mais sentimental, o outro a ser um pouco mais racional, mais direto, intelectualizado. Realmente, pode dar certo. A questão é, tem disponibilidade? Tem vontade para isso? Tem maturidade para isso acontecer? Quando eu analiso aqui as compatibilidades e dou a pontuação, eu tento estabelecer um cenário ideal onde não tem muitos obstáculos, não tem muitos empecilhos para que essa relação dê certo. Câncer com o signo de Câncer. Essa é uma análise muito interessante porque são dois signos iguais e quando a gente tem dois signos iguais, potencializa não só os defeitos como também as qualidades, ou como eu costumo dizer, a luz e a sombra de cada um. Câncer é um signo muito sensível, então quando ele encontra uma pessoa que tem a mesma intensidade emocional, é um encontro assim de almas. Realmente ele se sente muito bem e é bonito de ver uma relação como essa. Essa relação ela vai ser marcada por um entendimento, sabe, por uma intuição muito forte do que o outro deseja, do que o outro espera, simplesmente porque eles trabalham num nível ali muito sutil, então eles captam. Eles batem o olho, eles sabem o que o parceiro quer. Isso é muito legal porque não precisa de uma comunicação necessariamente verbal. Você bate o olho, você sente, você entende quais são as demandas emocionais, enfim, físicas até, desse parceiro de Câncer. Como são dois, toda essa sensibilidade fica muito mais aflorada. Além dessa conexão muito forte, eles são muito carinhosos e atenciosos. Então os cancerianos, quando eles encontram um outro coleguinha ali que também é canceriano ou canceriana, eles ficam bem juntinhos mesmo, porque se entendem, né? Quando a gente conversa com uma pessoa e a pessoa nos entende, dá um calorzinho no coração e a gente quer ficar perto dela. É mais ou menos assim que funciona. Os cancerianos, eles gostam de coisas que sejam duradouras, relacionamentos que tenham uma certa estabilidade, porque eles sentem insegurança, eles se sentem muito vulnerável quando ele se abre para alguém e essa pessoa simplesmente trai a confiança dele. Então, quando tem um outro canceriano na jogada que também entende, que valoriza todo esse apreço, até por uma pegada mais tradicional, né, do relacionamento, porque é monogâmico, porque é aquele bem estilo mesmo de namorar, ficar juntinho, aquela coisa dentro de casa, até mesmo casar, são coisas que os cancerianos geralmente apreciam bastante. Então, quando ele encontra isso na outra pessoa, um espelho, digamos assim, ele se sente muito bem. Um detalhe bem interessante nessa relação é que Câncer é regido pela Lua. Então, nós temos ali duas pessoas regidas pela Lua. E a Lua tem fases, assim como os próprios cancerianos, eles também passam por altos e baixos, né? Maré que sobe, maré que baixa. Então, realmente pode ser delicado essa relação quando a gente pensa no turbilhão de emoções. Precisa sim ter diálogo nessa relação e precisa sim ter uns momentos de descanso, sabe? Uns momentos de isolamento, assim, de um com o outro. Porque todo signo de água carrega muita emoção e quando tá ali com uma outra pessoa que é também de água, fica uma coisa assim, né? Muito intensa e a pessoa só vive, só respira aquele relacionamento, se funde, né? Porque a água tem essa capacidade de se fundir com outros líquidos, é muito interessante. Então, os cancerianos também são assim como os piscianos e também os escorpianos. Então é bom de vez em quando ter um momento de, sabe, tipo, não quero falar com ninguém, quero só aqui viver a minha própria individualidade. Então é bom dar um tempo, não no sentido pior da palavra, porque eu não acredito em tempo em relação, mas, sabe, ter um final de semana para curtir sozinho, para ficar de boa, não precisa ficar grudado o tempo todo. Eu acho muito saudável ter esses espaços, não só na relação de Câncer com Câncer, mas em qualquer relacionamento. Ninguém é posse de ninguém. Tem que tomar bastante cuidado também com o mau humor. Canceriano é conhecido por ser uma pessoa reclamona e que tem mau humor quase sempre, porque essas fases aí da Lua mexem bastante com eles. Então, reclamar, o mau humor, mal entendidos também, porque às vezes entende uma coisa que não é bem a verdade, porque já está todo ali embotado com sentimentos, às vezes com ciúme, desconfiança. Então é bom conversar para que não fique nenhuma mágoa, para que não acumule e depois estoure, né? Porque tem disso. Vai acumulando igual uma represa, quando vai ver de uma vez só, vem aquela enxurrada e não é legal. É bom vocês acertarem pontualmente quais são as crises do relacionamento. É bom ser prático. Pode faltar isso na relação, mas é importante que pelo menos algum dessa dupla aí tenha um pezinho um pouco mais firme e resolva as coisas com mais objetividade. Câncer valoriza muito o contato íntimo, contato
pele a pele mesmo entre ele e a pessoa que ele está se relacionando. A distância não é muito bom para ele não, ele gosta mesmo de estar próximo. Então na cama a relação vai ser muito positiva porque ambos gostam disso, eles constroem grande parte da confiança e da intimidade ali no sexo, não é uma coisa rápida, não é tipo, vamos gozar e acabou, não. Eles gostam das preliminares, eles gostam de sentir a pessoa com que ele está, então isso é uma forma, né, de desbravar o outro de um jeito bem sutil, de um jeito bem carinhoso, de um jeito bem atencioso. Então, na cama, essa relação sim é muito positiva. Vai ser muito lúdica, vai ser muito delicada, vai ser bem prazerosa. Leão e o signo de Câncer. Essa relação ela é bem curiosa porque nós estamos falando de dois corpos celestes que eles são, assim, duplinhas, né, opostos e complementares, por assim dizer, que é o Sol e a Lua. Leão é regido pelo Sol e Câncer é regido pela Lua. Existe um magnetismo inicial, mas também são energias um tanto paradoxais. Para começar, que Câncer é o inferno astral de Leão. Então eles não se dão muito bem por conta disso. Observem que os signos que estão do lado um do outro, por exemplo, Leão. Antes de Leão nós temos Câncer, depois de Leão nós temos Virgem. Leão não se bica com esses dois signos que estão do lado. É sempre assim, os signos que estão antes ou depois do signo em questão que eu estou analisando são signos bem diferentes e eles não se harmonizam. Então, como Câncer vem antes de Escorpião, ele se torna ali o inferno astral do leonino. Então, é bem diferente, são formas de enxergar a vida bem distintas, tá? O Sol e a Lua são bonitinhos quando a gente pensa questão magística e até mesmo de energia, né? Porque são dois corpos celestes muito magnéticos que atraem muito a nossa atenção, até porque a gente consegue ver eles a olho nu, mas em termos de combinação energética, nem sempre. Ambos são signos muito expressivos, isso aí não tem como negar. O leonino é teatral, ele tem ali rompantes de emoção, que são muito assim, né? Parece uma atuação. O leonino ele realmente gosta de sentir e teatralizar tudo, porque ele gosta, né, de ser o centro das atenções, ele gosta de mostrar que ele existe, é a pura expressão, é o sol, é o eu. Já Câncer é um signo também muito expressivo, também muito intenso, ele trabalha a lua, então é um aspecto um tanto mais feminino, um tanto mais sutil, mas ainda assim poderoso. Ele pode se incomodar um pouco com, às vezes, o jeito direto, os rompantes de emoção, às vezes meio grosso, meio seco, do leonino, e de vez em quando ele vai precisar se recolher para poder se afastar um pouco, sabe, de todo esse drama, de toda essa questão aí do leonino. Porque o leonino, querendo ou não, ele vai ser, nessa relação, a pessoa que vai dominar. Porque ele já tem esse ímpeto de ser o centro, ele já tem esse ímpeto de ser também um signo de fogo, então ele tem iniciativa, ele tem impulsividade e essa coisa gregária do Sol, né, de atrair todos para si, ao seu redor. Então o leonino ele vai ter essa atitude mais controladora em cima do canceriano, e o canceriano, dependendo da situação, ele pode gostar desse cuidado, mas também pode ficar um pouco incomodado, porque a expressão leonina, ela pode ser meio ríspida, ela pode ser meio dura, sabe? E não sei se vai dar match, eu acho que vai dar problema. A busca pelo relacionamento, o tipo de relacionamento, a visão que cada um tem de um namoro, por exemplo, é também muito distinta. Leoninos, eles querem alguém para poder ser companheiro, para poder viajar, para poder curtir experiências, viver a vida leve. Porque Leão é um signo muito namorador, né? E, inclusive, ele tem o hábito de ser muito o quê? Gosta de flertar, ele gosta de chamar atenção, então ele não nega um bom elogio, né? E o canceriano olhando aqui, ele vai ficar super incomodado porque esse jeito livre, né, até mais independente do leonino, que gosta de receber elogios, que gosta de chamar atenção, vai bater fundo no canceriano, ele vai ficar o quê? Com ciúmes, vai se sentir vulnerável porque ele acha que pode perder esse leonino a qualquer momento. E isso é muito tenso para o canceriano porque a insegurança pega pesado neles. Eles custam se abrir, então quando eles se abrem é para poder valer mesmo. Se a pessoa trair a confiança deles ou se demonstrar alguma coisa que não seja digno do amor deles, eles ficam realmente muito incomodados e bem difícil, sabe? Recuperar ali a confiança. É porque Câncer é de água, Câncer busca uma estabilidade, ele busca literalmente encontrar alguém para poder também ser companheiro, mas para poder viver relações
viver sentimentos intensos, para poder se abrir, algo bem caseiro também, de casar, ter filhos muitas vezes. E nem sempre o leonino está pensando nisso, o leonino quer curtir, ele quer aproveitar. Então, são dois ritmos diferentes, não só pelos elementos que não são compatíveis, água e fogo não combinam, assim como também um é extrovertido, o outro é introvertido, e eles, né, têm arquétipos, planetas ali que não favorecem para que eles fiquem juntos. Claro, o leonino é uma pessoa que ele gosta, sim, de imaginar a construção de uma família. O leonino, ele pensa, sim, em ter filhos, ter a prole, né, os filhotinhos ali, todos os leõezinhos ao redor dele. Isso é um ponto, digamos assim, que congrui, né? Existe uma compatibilidade nisso, quando o leonino ele quer realmente construir uma família, porque o canceriano vai oferecer essa família para ele, com certeza. Só que todos os outros pontos são bem desafiadores. Então, pelo cálculo, pela avaliação aqui, eu diria que não dá match, mas se você está afim da pessoa, eu acho que vale a pena investir e ver o que acontece, né, gente? Aqui não é uma regra. Eu quero que vocês peguem o que der para poder aproveitar e utilizem como autoconhecimento. Mas na prática, é você que vai ter que viver essa experiência. Câncer com o signo de Virgem. Aqui nós temos uma relação boa, porque são dois signos introvertidos, e a forma deles se expressarem, a forma como eles olham, eles entendem, eles se apoiam e se respeitam é muito similar. Esses dois signos possuem elementos compatíveis, porque a água e a terra, elas são sim muito íntimas uma da outra. O virginiano ele vai emprestar ali para o canceriano uma base sólida, firme, porque ele precisa dessa segurança, e em contrapartida o canceriano vai oferecer para o virginiano o quê? A possibilidade dele se abrir. Porque o virginiano ele tem um pouco de dificuldade de expressar os seus sentimentos, porque a emoção é uma coisa que às vezes toma o controle, e perder o controle é algo que os virginianos não gostam. Então ele ajuda ali o virginiano a expressar um pouco mais esse lado afetivo, mais vulnerável, e o canceriano acolhe esse virginiano muito bem. Virgem é um signo prático, porque ele é de terra, mas ele é mutável. Então, apesar dele ter uma certa objetividade, ele também flui, sabe? Ele não tenta modificar certas coisas que ele percebe que precisa seguir o caminho delas, sabe? E Câncer é um signo de água, então naturalmente é mais emotivo e mais passivo, mas ele é cardinal, então ele também tem atitude. Possivelmente na relação o canceriano vai ser aquele mais ativo de trazer coisas novas, de propor coisas diferentes, de inovar até um pouco, né? Apesar do canceriano ser uma pessoa mais comedida, mais até tradicional, o canceriano ele tem assim esse fogo, né? Por conta dessa cardinalidade. Então é possível que ele vai dar uma sacudida na relação quando for preciso. Um ponto delicado nessa relação é justamente a questão da variação emocional que o canceriano traz. Isso pode tirar um pouco a paz e sossego do virginiano, que às vezes não vai entender por que a pessoa mudou tanto da noite para o dia. Então isso pode ser um pouco incômodo para o virginiano, mas eles têm formas de lidar com isso, né? Porque o virginiano ele também é mutável, ele consegue se adaptar melhor às situações. E uma boa conversa é sempre muito útil. Tem um ponto delicado além desse na relação, que é o seguinte: o canceriano, como ele gosta de estar próximo, como ele gosta de compartilhar a vida com outra pessoa, tem que tomar cuidado para não ser invasivo, invadir a privacidade do virginiano, porque virgem, ele tem um mundo muito dele, sabe? Ele precisa desse espaço, essa reclusão, para que ele viva ali ele mesmo, a energia dele, sem que outra pessoa invada esse ambiente sagrado, essa paz interior que ele encontra quando ele está sozinho muitas vezes também. Então não é simplesmente, tô namorando, já chego chegando sem avisar, não. Vamos ter um mínimo de consciência, porque o virginiano ele é um tanto sistemático, né? Porque ele está apaixonadíssimo que ele vai deixar de preservar ou até mesmo se cuidar e precisar desses momentos mais tranquilos. Então a privacidade tem que ser respeitada. A crítica virginiana ela pode ofender um tanto o canceriano, porque o canceriano é regido pela Lua e Mercúrio é quem rege o signo de Virgem. Então é muito intelectual, é muito racional, e da outra esfera nós temos um signo muito emocional, que é o canceriano, que é Câncer. Mas que elas conseguem se harmonizar porque tem elementos compatíveis, porque elas são yin, os dois signos são yin. Então quando ajusta, sabe? Quando o virginiano mede um pouco o que fala, quando o canceriano também, o que acontece? A relação ela dá frutos.
Até porque, se o virginiano quer entrar numa relação, ele quer entrar numa relação que seja boa, né? Que seja saudável, que seja duradoura. E é tudo o que o canceriano quer. São dois signos muito comprometidos, que se respeitam. Então, a fidelidade vai ser um ponto muito forte nesse relacionamento. A estabilidade também. Tanto que o virginiano passa para o canceriano, quanto ao contrário também. Essa expressão emocional para o virginiano é um ganho muito grande, porque ele não tem isso bem trabalhado. Então, por esse cálculo, por essa pontuação, eu acredito que sim, essa relação ela tem muito a dar certo. Na cama, Virgem vai ser um pouco mais travado, porque o canceriano ele já vem com muita intimidade, muita intensidade, se bem que é um signo bem sutil, mas ainda assim ele traz tudo isso para a cama. Então o virginiano ele vai se soltando aos pouquinhos. Mas quando acontece a relação, ela ganha pontos, né? Porque além de toda a questão da convivência, também no sexo vai ser bom. Invistam que vai dar certo. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal, comente também se você já teve alguma relação com algum desses signos. Deixa aqui o seu comentário que vai ser legal entender como que foi essa relação, os pontos fortes e os pontos negativos. E também compartilhe esse vídeo com outra pessoa que esteja interessada aí no signo de câncer ou quer saber como que é essa compatibilidade. De repente até você manda pro crush para ver se desenrola o moço ou a moça. Até o próximo vídeo então. Tchau!